E aí pessoal, hoje vamos continuar nossos estudos sobre as propriedades das substâncias químicas, as características das substâncias, em específico as propriedades físicas. Bom, é de grande valia esse estudo, pois a gente vai estudar de forma mais aprofundada os conceitos relacionados às propriedades físicas, como as moléculas se organizam no espaço e de que elas dependem para essa organização. Hoje, em específico, vamos falar, dentro das propriedades físicas, das fases de agregação da matéria, tá bom? Os famosos estados físicos da matéria. Esse estado de agregação, eles dependem diretamente da pressão e da temperatura. Nunca se esqueça da pressão e da temperatura. Nós temos três estados de agregação bem conhecidos, e é o que a gente vai estudar aqui no ensino médio. São esses aqui, ó. O estado sólido, líquido e gasoso. Vocês já devem ter uma vivência com esses nomes e como eles se apresentam, até mesmo no cotidiano. Só que agora vamos estudar de forma mais profunda e vamos ver como é que as substâncias, como é que as moléculas se organizam em cada um desses estados, tá bom? Eles dependem, como eu falei, da pressão, que é a força que é aplicada em determinada área. Quanto maior a força, maior a pressão, né, pessoal? Ela é diretamente proporcional. Então, em cada um desses estados eu vou ter um tipo de pressão sendo aplicada, tá bom? Uma quantidade de pressão que está sendo aplicada e também uma determinada temperatura. Eles dependem da temperatura para se manter nesses estados aí. Então ela vai se agregar de forma diferente. Observe que o estado sólido, líquido e gasoso, eles apresentam uma ordem crescente de energia cinética. Lembrando que a energia cinética é a energia do movimento, lá da física. Então cada molécula que compõe esses estados, elas apresentam um movimento aparente, elas apresentam uma vibração, mesmo no estado sólido, mas ainda percebe-se uma determinada vibração, uma certa vibração nesses estados. Então a energia cinética, o movimento vai crescendo e eu vou tendo uma maior quantidade de energia. No estado sólido eu tenho uma certa quantidade de energia cinética, no estado líquido eu tenho uma quantidade de energia cinética maior, então quer dizer que a movimentação entre as moléculas é maior. E no estado gasoso é o estado de maior energia, tá bom? Ele vai ter o seu estado de energia entre essas moléculas de maior quantidade. Vamos observar aqui de forma visual o estado sólido. Um pequeno exemplo para vocês de como é que as moléculas se comportam. Elas estão as mais juntas possíveis, certo? O distanciamento intermolecular é bem pequeno, mas ainda existe um movimento aparente. No estado líquido, as moléculas estão um pouco mais dispersas, certo? Então, elas já estão um pouco mais ali sobrenadantes umas nas outras e as forças intermoleculares não são tão fortes como no estado sólido, devido até mesmo à ordem crescente de energia cinética. A energia muda daqui para cá, ela aumenta, como se essas moléculas ganhassem energia e elas ficassem um pouco mais agitadas. No estado gasoso é o estado de maior energia cinética entre suas moléculas. Então é o estado que tu percebe que as moléculas estão mais distantes possíveis, tá bom? É o estado de maior agitação. Então é assim que eles se caracterizam de forma estrutural. Outra dica que vocês têm que perceber é que no estado sólido ele apresenta forma e volume constante. Qualquer material sólido ele vai apresentar o seu volume constante, certo? A sua forma, a forma de um cubo, as estruturas metálicas, nossas janelas, pontes, elas apresentam formas constantes, por isso a gente depende do estado sólido. No estado líquido, a gente já tem uma forma variável e o volume é constante, mas a forma é variável dependendo do recipiente. Se você colocar dentro de um recipiente cilíndrico, vai ter uma forma de um cilindro. Se tu colocar dentro de um recipiente que seja um retângulo, tá bom, na forma de um retângulo, vai ter a forma de um retângulo, sendo que o volume é constante, mas depende do sistema que ela se apresenta ali. No estado gasoso, nem a forma e o volume eles são o quê? Variáveis, eles não são constantes, porque o gás ele tende a ocupar o máximo de volume possível. Quando ele é liberado, quando ele se apresenta no sistema aberto, ele tende a ter ali o seu volume de forma espontânea, ele acaba se expandindo de forma espontânea, tá bom? Aqui nós temos aquele preso dentro de um recipiente, ele está com um volumezinho definido, mas se você abrir aqui, ele vai ter, tá bom, a sua liberação espontânea para a natureza. Perceba que a pressão aqui vai diminuindo. Se a pressão é a força que une essas moléculas,
Aqui eu tenho uma maior quantidade de pressão, aqui eu tenho uma pressão um pouco menor e aqui eu tenho uma pressão bem mais baixa, tá certo? Muita atenção nisso. E a temperatura vai aumentando. No caso inverso, a temperatura diminui e a pressão aumenta. Vamos ver isso nas mudanças de estado físico. Foi o que aconteceu aqui, ó. Vamos pegar o exemplo como a água. Nós temos cubos de gelo, nós temos água líquida e água no estado de vapor. A água é um exemplo mais simples da gente observar. Nós temos aqui no gráfico que temos aqui, ó, a diminuição da temperatura nesse sentido, do vapor para o líquido e para o sólido, para o cubo de gelo. E aqui embaixo nós temos nesse sentido, da esquerda para a direita, do aumento da temperatura. A água vai sendo aquecida e aqui em cima a água vai sendo resfriada. Vamos ver primeiramente o sentido que a água está sendo aquecida. Tu tem aqui o estado sólido, aquela organizaçãozinha bem mais fixa, o volumezinho definido. Quando ele ganha temperatura, ocorre uma diminuição de pressão, tá bom? Então a força que é aplicada em cima dessas estruturas diminui. Aí ele vai e passa para o estado líquido. Determinamos essa transformação de fusão. Toda vez que o material, não somente a água, qualquer outro material, passe do estado sólido para o estado líquido, a gente vai determinar ela como uma transformação chamada de fusão. Quando esse material líquido ele continua sendo aquecido e a sua pressão continua sendo diminuída, ele vai passar para o próximo estado físico, que é o estado de gás, tá bom? O estado gasoso. No caso aqui, o vapor de água. A gente chama esse processo de vaporização. Só que muita atenção, nós temos mais 3 determinações para isso. É vaporização ou evaporação, que é a passagem lenta, tá bom? É quando você coloca ali, por exemplo, uma roupa no varal e ela vai sendo seca, tá? Ela vai secando aos poucos, tá bom? Vai ocorrendo uma vaporização, a passagem lenta da água no seu estado gasoso, no seu estado líquido para o estado gasoso. A ebulição já é a passagem rápida. Você percebe isso pela formação de bolha, o aquecimento da água em um recipiente, e você percebe ali a formação de bolhas, aquela passagem bem mais rápida quando você está fazendo um café, por exemplo. E ainda temos a calefação, que é a passagem instantânea. Imagine uma frigideira onde você goteja uma frigideira quente sobre aquecimento e você goteja algumas gotas de água. Ela some de forma instantânea. O nome disso é calefação. Então, muita atenção na passagem do líquido para o gasoso, porque pode aparecer para vocês aí essas 3 situações. O caminho inverso, eu vou diminuir a temperatura. Então, quando eu vou passar do estado gasoso e elas sofrem uma redução de temperatura e um aumento de pressão, a força entre as moléculas aumenta, eu volto para o estado líquido, tá bom? Quando essa temperatura continua diminuindo, eu volto para o estado sólido. Só que do estado gasoso para o estado líquido, a gente chama de liquefação, também conhecido como condensação, tá certo? Dá no mesmo. E do líquido para o sólido, nós temos a solidificação. É bem simples e bem fácil de lembrar, tá bom? Aí volta para o seu estado sólido de novo, aquela organização todinha que a gente viu agora há pouco. Mas temos passagens também do sólido diretamente para o estado gasoso, sem ter esse intermediário aqui que é o estado líquido. A gente chama isso de sublimação. Ela é conhecida tanto do estado sólido para o estado gasoso, como do gasoso para o sólido, diretamente. Não são transformações tão comuns da gente observar. Do sólido para o gasoso, determinamos de sublimação. Alguns livros eles trazem que do gasoso para o sólido, eles tratam como ressublimação. Observe que, nesse sentido de aumento da temperatura, as moléculas, as substâncias, elas estão ganhando energia. A gente chama esse processo de processo endotérmico. Anota aí, tá bom? Então, do sólido para o líquido para o gasoso, a gente chama de processos endotérmicos. Já o sentido inverso, da liquefação para solidificação, ressublimação, a gente chama de processos exotérmicos, onde existe uma liberação de calor. Aqui elas estão ganhando energia, que é o calor, tá bom? E aqui elas vão liberar para poder voltar novamente para o estado sólido. Certo, pessoal? A gente fica por aqui. Essas são as fases de agregação da matéria, fase sólida, líquida e gasosa. É assim que elas se apresentam. Depende da pressão, depende da temperatura. E essas são as transformações que a matéria é submetida. Tá certo? Nunca se esqueçam
desses detalhes. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e a próxima aula já vamos falar sobre ponto de fusão e o ponto de ebulição, isso de forma gráfica também. Um abraço.